Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, mais um vídeo importante para o canal. E lembra, né, que nós estamos no meio aqui do Brasil de uma revolução também, né? As pessoas estão inconformadas com as eleições, com o que aconteceu. E no Irã, existe um regime no Irã, no país persa, dos ayatollahs, né, que se dizem descendentes aí do genro de Maomé, que eles são os verdadeiros herdeiros, né, do profeta Maomé, da religião islâmica, e eles lideram o mundo xiita. Digamos assim, o Irã é o país hoje não alinhado com o Ocidente e tem estado cada vez mais alinhado à Rússia, à China, ao eixo inimigo do Ocidente, né? Eles são extremamente nacionalistas, de uma vertente islâmica mais radical, são anti-Israel e inimigos número um dos Estados Unidos, Israel e da Arábia Saudita. Desde que, né, aconteceu, deixa eu colocar a data aqui certinha, começaram algumas manifestações em 16 de setembro no Irã e tem, né, durado até agora por causa de uma jovem curda, de origem curda, chamada Mahsa Amini, de 22 anos. Ela estava na rua, ela usou o hijab mostrando o cabelo. De acordo com a religião islâmica, isso não é correto, né, na vertente xiita. E ela foi presa enquanto era interrogada pela polícia. Segundo os relatos, né, da mídia ocidental e outros que relatam o caso, dizem que a jovem foi torturada em prisão iraniana e não resistiu aos ferimentos e veio a perder a vida, né? E isso gerou muita comoção, muita raiva na população iraniana. E aí, segundo a mídia persa, né, o Irã diz que, se aproveitando da situação, as agências de inteligências do Ocidente, incluindo Israel, né, o Mossad, a CIA americana e também haviam agentes franceses ali dentro, estavam inflamando o povo para criar revoluções, protestos massivos no país, para levar o país realmente ao colapso, né? Só que, diferente do Brasil, quando começa revoluções, o Irã é um país onde as coisas são um pouco mais brutas, mais brutais, mais fortes. E hoje mesmo o Irã confirmou mais de 200 vidas que se foram em protestos no país. Por quê? Tá? Irmão, se vocês entenderem diante do que estamos e de que a ordem atual no mundo acabou, tá? Você passaria mais tempo orando, se preparando, lendo mais as escrituras sagradas, fortalecendo você e sua família, realmente revendo muita coisa na sua vida porque você não está percebendo. Aqui no Brasil começou revoluções e protestos que permanecem até agora, né, por conta de nós termos aqui no país um Supremo Tribunal Federal muito forte, né, muito consistente, que tem impedido essas revoluções de darem continuidade. Todas as suas tentativas de revoluções têm dado errado, não está progredindo. Mas o que foi feito no Brasil, e agora eles estão fazendo no Irã, é o que é chamado de Revolução Colorida. O que é Revolução Colorida? Eu inflamo, né, o povo para criar uma revolução para derrubar um governo que não é alinhado com os ideais globalistas, no caso estadunidense e europeu. E aí eu derrubo aquele governo, e aí por meio dessa revolução eu destruo o país economicamente e consigo colocar lá no poder um governante pró-globalista, um agente do globalismo, que vai ser mais obediente e adepto à agenda globalista verde e americana e europeia. Tá? Essa é a elite. E você vê isso no Brasil, começando todos os casos na história, para que vocês entendam, em todos os casos onde começou uma revolução para derrubar um governo e estabelecer outro, o país fica aos frangalhos. Não existe nenhuma revolução que dê certo. Nenhuma.
em que o povo saia beneficiado no final. Então os agentes derrubam um governo que não é alinhado à agenda, e isso leva o país a uma G civil, onde vidas se perdem. O mundo depois, em troca, essa agenda globalista que comanda as nações ocidentais, eles se unem e sancionam aquele país em prol dos direitos humanos. Aí aquela nação não consegue mais comprar nem vender de fora. Fica proibida de usar o sistema financeiro internacional, o dólar, suas riquezas internacionais são congeladas e a nação economicamente ela é fritada, ela começa a corroer. Isso a nação começa a ter desemprego, inflação muito alta, quebra nas cadeias produtivas, e isso leva o país a um estado de colapso. O governo cai, o Supremo cai, o Legislativo cai, o povo começa a entrar em colapso, desespero, falta coisas no mercado, e aí eles põem lá um governo alinhado com eles. Mas nisso, o que é que eles conseguiram com esse novo governo? E com o povo subjugado, empobrecido, eles tomaram as riquezas do país. Né? É só ver, irmãos, os postos de petróleo na Síria estão na mão dos Estados Unidos. Quando eles não conseguem derrubar o governo, como eles não conseguiram derrubar o Assad na Síria, eles jogam o país numa G que não termina nunca. Põe um país num estado de G que nunca acaba, aquele conflito não tem fim. Como na Síria, no Iêmen, na Líbia, no Iraque, onde tem diversas facções ali pró-iraniana, o governo do Iraque é fantoche dos Estados Unidos, e você tem ali, depois do que aconteceu da invasão do Iraque em 2001, desculpa, 2003, né? Eles abriram mais de, ali, assim, foram mais de 3 mil, de primeira 3 mil empresas ali. O petróleo iraquiano está na mão dos Estados Unidos, né? E entre outras coisas. Na Líbia, a mesma coisa, derrubaram Muammar Gaddafi, tomaram o petróleo do país, colocaram o país num estado de pobreza, conflitos entre facções, entre o governo e rebeldes que não terminam. O Afeganistão, a mesma coisa. E agora eles têm tentado fazer isso no Irã. Por quê? Porque o Irã é inimigo do globalismo. A vertente islâmica xiita ela não vai aceitar, ela não vai se dobrar à agenda globalista. Por isso que eles têm se alinhado em ajuda à Rússia, à China, tá bom? É o eixo chamado Gog e Magog, não é? Que Ezequiel, no capítulo 38 e 39, os menciona. E o Irã, o governo, quando ele vê que está começando uma revolução em seu país, como está escrito aqui, o Conselho de Segurança do país afirmou que as vítimas eram elementos contra-revolucionários armados e informou que as forças de segurança atuarão de forma mais ativa em qualquer manifestação. Por quê? Porque eles sabem que se o governo iraniano cair, né, se os ayatollahs caírem, as riquezas do país vão cair na mão dos globalistas, o petróleo, o gás, mas não só isso. O Irã é o país que financia, é o mentor, o cérebro que comanda toda a política do Oriente Médio xiita contra a agenda globalista e sionista é o Irã. Entendeu? O Irã é o que está se armando com todas as sanções que aplicam contra eles. Você tem que tirar o chapéu para o Irã, porque o Irã está se armando de forma poderosa, mesmo com o mundo inteiro praticamente proibindo eles de usar o dólar, de usar o recurso, o sistema financeiro, e eles só progridem militarmente. E a população tem mantido ali, tem mantido a população de forma, até agora, coesa, tranquila, sem rebeldia, sem rebeliões. Só que com o uso, os Estados Unidos têm os seus aliados na região. Né? Tem um grupo que mora na região chamado curdos, né? E esses curdos eles reivindicam para si o Kurdistão, eles querem um país independente. Existem curdos no Azerbaijão, no noroeste do país iraniano, que tem sido um problema para o Irã. E eles, segundo a mídia, né, do Oriente, do Irã em especial, eles falam que os curdos é que inflamaram isso, sendo, claro, usados pelos Estados Unidos e pela Europa.
em especial o regime francês, né, o governo francês. E para combater isso, para eles não deixarem que o seu país caia por essa revolução, eles estão usando de muita força. Eles estão eliminando pessoas, prendendo. E você vê na própria matéria, né, desde o início da onda de manifestações de setembro, esta é a primeira vez que Teherã publica a cifra oficial dos óbitos ocorridos durante a repressão às passeatas. O Conselho de Segurança do Irã informou neste sábado que mais de 200 pessoas perderam suas vidas durante o protesto no país. O órgão, que está vinculado ao Ministério do Interior, indicou que as 200 eliminações aconteceram em ataques de terror durante os distúrbios, sendo as vítimas perturbadores e elementos contra-revolucionários armados integrantes de grupos separatistas. Os curdos que querem se tornar independentes, né? E tribos que tem lá dentro, né, que são inflamadas por agentes de inteligência do Ocidente que estão infiltrados dentro do Irã e joga esses grupos em revoluções, igual está sendo feito aqui no Irã e agora começou a fazer dentro da China. Porque eles fazem isso, é como se o Ocidente estivesse encurralado, né? E você vê que eles estão encurralados, é só vocês ver os vídeos passados que eu falei sobre o Elon Musk, né? De ele vai abrir a caixa de Pandora e mostrar os podres desse governo norte-americano globalista, e vocês vão entender que é um conflito de facções no poder que querem dominar o mundo. Entendeu? E acredite, irmãos, eu falo para vocês aqui sem pestanejar. Desses três, do globalismo, do nacionalismo eurasiano de Alexander Dugin e o islamismo, o globalismo é o pior dos três. Ele é muito pior do que o Islã e os comunistas juntos. Tá? Vocês não fazem ideia da podridão que eles querem jogar no mundo. Tá? A agenda né, de eliminar os serizinhos no ventre é deles. A agenda verde é deles. A agenda do carbono zero é deles. Tirar das pessoas seus bens, recursos e herança é a ideia deles. Unificar o mundo, tirar a nacionalidade, as fronteiras e colocar as pessoas como sendo membros de uma única nação, um governo mundial, é deles. Tirar, assim, todos os três são maus, são perversos e querem o controle. Mas digamos que o globalismo ele não tem senso nenhum de moralidade. Nenhum, é zero. Entendeu? E aí vocês vão entender isso. E o Irã, se o Irã cai, automaticamente ali o Oriente Médio fica aberto. Para eles fazerem acordos de paz, construírem um templo, ali fica o caminho totalmente aberto. E agora os Estados Unidos quer derrubar esse regime no Irã, e Israel está aí também muito afim disso. E o regime que está agora em Israel é o regime mais radical da história, muito contra o Irã. E vai tentar, o Netanyahu vai tentar com toda certeza agora, ele mesmo já falou, que ele vai trabalhar ferozmente para conduzir e fazer com que a opinião pública internacional se volte contra o Irã, para que seja feito realmente que as nações do mundo inteiro se unam e ataquem o Irã. Porque eles são uma ameaça para a paz no Oriente e também no mundo, já que eles é que financiam todos os regimes contrários ao Ocidente e a Israel, como Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, facções na Síria, Iraque, Iêmen, né, os Houthis no Iêmen, e eles também só tem um problema, irmãos. O Irã tem uma cartada aí que poucos, né, alguns poucos esquecem. O Irã ameaça fechar. Se isso acontecer, o Irã pode fazer uma coisa que vai destruir com toda a economia ocidental, que é fechar o Estreito de Hormuz, né? Que é o estreito por onde passa aí cerca de 40% do petróleo mundial. Se isso acontecer, irmãos, aí vocês vão ver o que é o preço no mundo aumentar, que vai ser desesperador para as empresas, para os governos. Porque esse país aqui, o Irã não é um problema militar, tá? Israel sozinho daria conta de esbagaçar o Irã, assim, tranquilamente. Estados Unidos nem se fala, né? Estados Unidos é muito mais poderoso que o Irã. Mas o Irã hoje tem se fortalecido muito. E eles
tem o apoio de Rússia e China, que são poderosos, e eles têm uma posição estratégica no Estreito de Hormuz, que se fechar, aí digamos que quase metade do abastecimento de petróleo do mundo vai ser sufocado. Então entenda que esse agente aqui, que não só o atual governo queria fazer um acordo de paz para controlar, agora viu que não vai dar certo, o Joe Biden viu que não vai dar certo, mas o anterior governo americano, de Donald Trump, tinha o Irã como seu pior inimigo. Ele era muito mais pró-Israel, né? Como todo governo, seja ele democrata ou não nos Estados Unidos, todos eles são alinhados a Israel e eles são contra o Irã. Mas o anterior é muito contra o Irã. E isso, eu quero abrir uma matéria aqui para vocês, né? Na Bíblia Sagrada, tá bom? E nós vamos ler no profeta Jeremias, no capítulo 49, lá no verso 34, onde de fato está escrito uma profecia sobre a terra de Elam. Elam é onde hoje é o Irã. Tá? A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elam, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elam, o principal do seu poder. Né? O principal do seu poder, o arco de Elam. Quem comanda a nação hoje é o Ayatollah, né, Ali Khamenei, é o descendente de Maomé, né, é um país teocrático. Verso 36 diz o Senhor: E trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus, eu os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuraram a sua eliminação. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha consumi-los. E porei, olha o Eterno falando, e porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar aos cativos de Elão, diz o Senhor. Então Deus vai purificar essa terra, né? Mas primeiro, essa nação vai ser sim destruída, seu povo vai ser espalhado entre as nações. Deus porá o seu trono ali para mostrar que ele é Senhor acima do Deus deles. E depois que isso ocorrer, então, ele vai fazer os cativos desse povo retornar na sua terra. Então, irmãos, vocês precisam entender a geopolítica do mundo, o que esses homens creem. Esse agente aqui é a maior pedra no sapato do regime americano, né, o globalismo, dos sionistas de Israel. E eles têm um trunfo na manga muito grande, que é o Estreito de Hormuz, que pode destruir a economia do mundo inteiro. Tá bom? Além, é claro, de quando eles caírem, Israel não vai ter mais um oponente ali perto, o incomodando, quando eles quiserem, por exemplo, aumentar suas fronteiras, não é? Quando Israel quiser aumentar suas fronteiras, seu espaço, empurrar ainda mais os palestinos de suas terras e até mesmo de tomar o controle do monte do templo, porque não vai ter um financiador, um cérebro financiando os inimigos de Israel mais. Tá bom? Então isso é muito importante, isso é muito crucial para a gente entender essas profecias. Eu deixo vocês com essas matérias, com essa análise. Curta o vídeo, compartilhe essa informação, se inscreva no canal e eu conto muito com a ajuda de todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos. Fiquem todos na paz do nosso Deus. Um abraço a todos.